Oi, eu sou a Bárbara O'Neill. E se você tem mais de 50 anos, sente os efeitos da inflamação, dificuldade para perder peso ou está preocupado com câncer, então preste muita atenção. Os alimentos que você consome têm um papel poderoso na sua saúde, e eu estou aqui para mostrar 4 alimentos anti-inflamatórios incríveis que não só queimam gordura, mas também ajudam a combater o câncer. Pronto para fazer mudanças simples que podem transformar sua vida? Vamos começar! Agora vamos dar uma olhada no gengibre. O gengibre pode ser usado tanto internamente quanto externamente. Internamente, ele é um anti-inflamatório, mas provavelmente é mais conhecido pelo seu efeito anti-náusea. Se você compra comprimidos para enjoo de carro ou enjoo no mar, é gengibre comprimido. Agora, a maneira mais fácil que eu acho de consumir isso é ralando. Então você rala em um ralador pequeno. Vai dar mais ou menos uma colher de chá. Coloque em um bule pequeno e despeje a água fervente por cima, deixando descansar por uns 10 minutos. Agora, pode ser forte demais para você, mas eu adoro. Eu adoro desse jeito. Se ficar muito forte, é só diluir um pouco com água. Se alguém estiver com muito frio, talvez tenha sido pego de surpresa pelo frio ou algo assim, está difícil de esquentar. Dê uma xícara de chá de gengibre quente e isso vai aquecer a pessoa muito bem. Então, pode ser usado para náusea. Pode ser usado para aquecer uma pessoa se ela estiver com frio ou gelada. E você viu também, é um dos ingredientes da receita do Flubomb. Eu estava em um evento, era um seminário de saúde, e no intervalo, todo mundo foi tomar seus chás de ervas, e havia uma garota com um raladorzinho, ralando gengibre, e eu disse, gengibre. Ela disse, eu sou uma artista, sou cantora. Ela falou, eu estava na Grécia no ano passado e perdi minha voz, e uma senhorinha grega fez para mim um chá quente de gengibre. Ela disse, eu cantei naquela noite. Então eu disse, ela falou, eu viajo com meu raladorzinho para todo lugar que vou. Então, é muito bom para garganta inflamada ou rouquidão. Agora vamos ver o que você pode fazer com gengibre de forma externa. Então eu sempre pego um prato e sempre levo o quadrado de plástico. Novamente, você pode usar um quadrado de lã junto, mas ainda precisa daquele plástico por baixo para não molhar toda a sua roupa e também para isolar. Depois colocamos um pano por cima, geralmente desse tamanho, e então eu ralo o gengibre direto em cima dele. Então, por que eu usaria um cataplasma de gengibre? Eu usaria um cataplasma de gengibre para uma articulação inflamada. Então, a maneira mais fácil de lembrar disso é: gengibre é para as articulações. Então, isso seria gota. Seria artrite. Também, dor nas costas, costas inflamadas. Agora, quando alguém está com as costas inflamadas, geralmente coloca uma bolsa de água quente. Está certo? Mas se as costas estão doendo por causa de inflamação, cadê minha faca? Aqui. A bolsa de água quente vai relaxar. E você sabe o motivo pelo qual a bolsa de água quente relaxa? Porque, quando estamos com dor, os músculos ao redor daquela área ficam tensos e contraem. Basicamente, eles entram em simpatia com a dor. E você coloca uma bolsa de água quente ali, e ela relaxa esses músculos contraídos. Então você realmente sente algum alívio. Mas isso não ajuda na inflamação. Pode até piorar. Mas o gengibre. Se você aplicar um cataplasma de gengibre em qualquer lugar onde haja inflamação, o gengibre puxa a inflamação da articulação para a pele, e a pele fica realmente quente. Então, se você aplicar isso na região lombar, o calor relaxa os músculos, e ainda assim o gengibre está reduzindo a inflamação. Então, você faz mais ou menos dessa forma, e para montar o cataplasma, você dobra o lado esquerdo por cima, depois o lado direito, depois a parte de baixo para cima e a parte de cima para baixo. Assim, você pode ver que eu fiz tipo um pacotinho ali. E então eu viro isso. E a parte que vai tocar a pele é onde você tem apenas uma camada. E o interessante desse pacotinho é que você tem algumas camadas atrás. Então, se estiver bem úmido, isso vai ajudar a absorver qualquer gotejamento. E então você vai aplicar isso na área.
Agora, digamos que eu tenha uma articulação inflamada. Aí você aplicaria isso naquela área. Mas você pode ver que, mesmo com o plástico, pouca coisa está tocando a pele. Só as bordas mesmo. E então você faz um curativo por cima. Agora, se alguém tem uma articulação inflamada, digamos, um punho, tornozelo, joelho ou dedos, aplicamos a cataplasma de gengibre. Ou até mesmo uma dor nas costas. Aplicamos a cataplasma de gengibre por volta das 6 horas da tarde. E em meia hora, se houver inflamação ali, a pele fica muito quente. E então a pessoa pode escolher, quando for dormir, esse calor está bom. Porque se estiver quente demais, ela pode simplesmente tirar. Mas se estiver agradável para ela, pode dormir assim mesmo. Se você colocar logo antes de dormir e a pele esquentar muito, pode acabar acordando e causando desconforto. Mas quando as pessoas têm gota ou artrite, o calor geralmente é muito, muito agradável. E novamente, para dores na lombar é muito bom, porque mais uma vez, ajuda a tirar a inflamação da articulação e o calor relaxa aqueles músculos que tendem a contrair sempre que há dor. Então, mais uma vez, você está apenas ouvindo seu corpo. Agora, esse cataplasma, depois de usado, como é feito de matéria vegetal, precisa ser descartado. Mas você pode prepará-lo à tarde, dobrar assim e usar à noite. Agora, deixa eu te contar algo que muita gente não percebe. O gengibre não é só um tempero que você coloca na comida para dar sabor. Ele é um remédio poderoso. Se você sofre de inflamação crônica, artrite ou até mesmo gota, precisa entender a ciência por trás disso. A medicina convencional não vai te contar, mas o gengibre pode ser mais eficaz do que esses anti-inflamatórios vendidos sem receita nos quais você confia. O calor de um cataplasma de gengibre puxa a inflamação direto das suas articulações, algo que os analgésicos tradicionais não fazem. O gengibre não apenas mascara a dor. Ele ataca a causa raiz, que é a própria inflamação. E vamos falar sobre náusea. Seja enjoo matinal, enjoo de movimento ou náusea causada por quimioterapia, já foi comprovado que o gengibre supera muitos medicamentos prescritos. Por que depender de medicamentos farmacêuticos quando a natureza tem a resposta? A medicina convencional quer te manter dependente de comprimidos, mas a verdade é que algo tão simples quanto o gengibre pode realmente transformar sua saúde. E agora vamos falar de um parente da cebola, que é o alho. E este é um belo alho. Eu sempre procuro os roxos. Então, você vai querer dar uma olhada nos? Eu ia dizer Austrália, mas agora estou nos Estados Unidos. Então, eu tento não pegar os alhos chineses. E se você apertar, consegue abrir facilmente. E este é o seu antibiótico natural. No seu livro, tem uma receita da bomba contra a gripe, e a bomba contra a gripe leva alho amassado. Eu não digo a quantidade, porque depende do quanto você aguenta. Algumas pessoas conseguem lidar com 2 dentes. Algumas pessoas só conseguem lidar com um dente. Também, um pouco de gengibre ralado, uma pitada de pimenta caiena, ou meia colher de chá se você aguentar. Uma gota de óleo de eucalipto. Só uma gota. Essa parte tem uma medida certa. Uma senhora ligou e disse: Bárbara, eu não consigo fazer. Eu não consigo usar esse óleo de eucalipto. Eu perguntei: por que não? Ela disse: está escrito no frasco, não próprio para consumo humano. Eu respondi: não estamos pedindo para você beber o frasco. É só uma gota. Na Austrália, você pode comprar pastilhas de eucalipto para tosse. O que você acha que tem nas pastilhas para tosse? Óleo de eucalipto. Então você, apenas uma gota. Sim, provavelmente você teria problema se bebesse meia xícara, mas acho que isso é um pouco de bom senso, não é? Agora, o que estou fazendo agora é isso que você faz com um bebê. Você pode fazer isso com um recém-nascido. Você pode fazer isso com qualquer bebê. Então eu tenho um paninho, que é uma tira, e parece ter uns 20 centímetros de comprimento, um pouco mais de 2 centímetros de largura. E eu coloquei algumas fatias finas de alho ali e vou cobrir isso.
e vou fingir que a palma da minha mão é a sola do pé. Então eu tenho uma camada de pano entre as fatias finas de alho e a pele. Se esse alho tocar a pele, ele vai causar bolhas. Com a cebola não acontece isso, mas com o alho, com certeza. E você pode fazer isso com um bebê de qualquer idade. E em poucos minutos você já sente o cheiro no hálito dele, porque leva 1 minuto para uma gota de sangue circular por todo o corpo. Então, essa é uma ótima maneira de colocar alho em um bebê se ele estiver com um pouco de tosse no peito ou se estiver resfriado, com o nariz entupido. Aí você pode colocar o alho nos pés dele. Eu costumava passar isso no meu filho, James. Hoje percebo, e na época eu não percebia, que morávamos em uma casa que ficava de frente para um pântano. Então meus filhos pegavam resfriados no peito com frequência. Quando me mudei para a floresta tropical, em um lugar alto e seco, os resfriados no peito acabaram ou ficaram muito raros. Mas quando ele tinha 3 anos, pegava muito esses resfriados, então eu fatiava o alho bem fininho, enrolava nos pés dele, colocava uma meia e um sapato e mandava ele brincar. Então, a cada passo que ele dava, o que estava acontecendo? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. No final do dia, quando eu tirava os sapatos, as meias e o alho estava parecendo os pedaços de couro seco amarelado. Não tinha mais uma gota de suco ali. Tudo tinha sido absorvido pelo James. Então essa é uma forma de fazer o alho entrar nos pequenos. Embora eu ache que você pode. Você pode amassar alho em um abacate amassado, colocar um pouco de tomate picado e sal, passar em uns biscoitinhos. Até as crianças pequenas costumam gostar disso. Mas o alho é um antibiótico potente e você pode usá-lo dessa forma. Se você quiser usá-lo como antibiótico, provavelmente precisaria de pelo menos 3 dentes médios por dia. E você pode usá-lo no bálsamo para a gripe, ou pode amassar e colocar em uma tigela de sopa quente, ou ainda passar em uma fatia de pão de fermentação natural com abacate por cima. Só. Mas esse alho entrando faz um efeito incrível para resfriado no peito ou na cabeça. Deixe-me contar a verdade sobre o alho. Ele é um dos antibióticos naturais mais poderosos, e mesmo assim a maioria das pessoas subestima sua potência. Se você recorre a antibióticos farmacêuticos, está perdendo o que o alho pode fazer. Você amassa alguns dentes, mistura com abacate e um pouco de tomate, e tem um remédio natural que combate resfriados no peito, na cabeça e muito mais. Não acredita em mim? Experimente você mesmo. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, mas o alho pode ser mais eficaz do que muitos medicamentos prescritos, sem os efeitos colaterais. E aqui vai uma dica para os pais. Mesmo que seus pequenos não queiram comer, alho fatiado bem fininho e enrolado nos pés é absorvido pela corrente sanguínea e trata resfriados mais rápido do que você imagina. Esqueça os antibióticos de seus riscos a longo prazo. O alho é de verdade. E se você realmente leva a sério a cura natural, está na hora de abraçar isso de vez. Vegetais de folhas verdes escuras também ajudam a alcalinizar o organismo. Vegetais de folhas verdes escuras. A gente deveria comer todos os dias. Isso inclui a couve. Essa é a sua salsa. Inclui também o que vocês chamam de couve-manteiga. Você sabia que eu nunca vi couve-manteiga na Austrália? Dá para perceber que estou no Alabama. É um alimento popular aqui, mas nós temos espinafre, acelga e couve. A gente deveria comer algo da família dos vegetais de folhas verdes escuras todos os dias. E se você não faz isso, realmente deveria tomar uma dose de cevada verde ou super grains. Além disso, os vegetais têm um efeito alcalino, mas existe uma ressalva em relação aos vegetais. Estou colocando uma interrogação aqui porque, para algumas pessoas, eles têm um efeito alcalino e, às vezes, um efeito ácido. Tem o tomate. E pimentão, ou como chamamos na Austrália, capsicum. Também a berinjela, que em alguns países é chamada de aubergine. E por último, a batata.
Agora, não estou falando da batata doce. A batata doce, na verdade, não é uma batata. A batata doce é o inhame. Estou me referindo à batata inglesa ou à batata irlandesa. Esse é o grupo de vegetais da família das solanáceas. E para algumas pessoas eles têm um efeito ácido e para outras um efeito alcalino. Deixe-me contar o que eu descobri comigo. Minha mãe morreu aos 51 anos, aleijada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide. Eu tenho genes fortemente herdados nessa direção. E meu corpo me diz, um pouco de tomate de vez em quando. Meu corpo me diz, nem chegue perto do pimentão. O que acontece se eu comer? Ele fica me incomodando a tarde toda e minha energia simplesmente vai embora. Então eu digo, estou ouvindo seu corpo e não como. Berinjela, eu como um pouco de vez em quando, talvez 2 vezes por mês. Batata, meu marido é irlandês. Batata tem que estar em toda a refeição principal, então provavelmente como quase todos os dias. É isso que meu corpo me diz. Eu não sei o que o seu corpo vai te dizer. Agora, eu poderia ter 10 professores na minha frente dizendo: isso é ridículo, Bárbara, o pimentão é um vegetal muito bom. Ele é rico em antioxidantes e vitamina C. Você deveria comer. Quem eu vou ouvir? Eu é que tenho que viver neste corpo. É por isso que o ajuste fino é seu. Nenhum homem no planeta pode te dizer qual é o ajuste fino. Só o seu corpo pode. Aqui está algo que ninguém te conta. Vegetais de folhas verdes escuras como couve, salsa e couve-manteiga são cruciais para a sua saúde, mas muita gente deixa de consumi-los. Você deveria comê-los todos os dias, sem exceção. Esses vegetais são alcalinizantes e ajudam a equilibrar o pH do seu corpo. Mas deixe-eu ser polêmica por um instante. Nem todos os vegetais são iguais. Vegetais da família das solanáceas, como tomates, pimentões e batatas, podem ser elogiados por especialistas, mas podem ser altamente inflamatórios para algumas pessoas, como eu. Meu corpo simplesmente rejeita pimentão, e não importa o que a ciência diga, eu confio mais no meu corpo do que na opinião de qualquer professor. A verdade é que o seu corpo é a autoridade máxima, não algum artigo científico. Esses vegetais podem ser formadores de ácido para uns e alcalinos para outros. Ouça o seu corpo. Ignore o barulho, porque só você sabe o que funciona para você. Nós somos todos tão diferentes. Somos todos uma combinação de nascimento, genética, experiências, e é por isso que eu acredito que cada um deve ser seu próprio médico. Existe outra erva que você pode tomar internamente para reduzir a inflamação, que é a cúrcuma. A cúrcuma é uma erva muito poderosa para diminuir a inflamação internamente. Com que frequência ou em que quantidade? Então, 1 colher de chá 3 vezes ao dia. Claro, se for cúrcuma fresca, você deve triplicar essa dose. Se for seca, aí você volta para a dose normal. O que a maioria das pessoas não percebe é que a cúrcuma não só reduz a inflamação, mas ataca a raiz do problema. Diferente dos medicamentos sintéticos, que vêm com uma lista enorme de efeitos colaterais, a cúrcuma trabalha em harmonia com o seu corpo. Ela ajuda a combater condições crônicas ligadas à inflamação, como artrite, doenças cardíacas e até câncer. E o melhor de tudo, você não precisa de receita médica para usar. Adicione à sua comida ou tome como suplemento e deixe agir de dentro para fora. Mas é aqui que está a polêmica. A medicina tradicional minimiza o verdadeiro potencial da cúrcuma, porque não há lucro em remédios naturais. Imagine um mundo onde as pessoas se curassem com ervas simples e poderosas. Quantas empresas farmacêuticas perderiam bilhões? É por isso que você precisa confiar mais na natureza do que no sistema. Inclua a cúrcuma no seu dia a dia e você vai começar a notar a diferença. Suas articulações, digestão e níveis de energia vão agradecer. Espero que você tenha entendido quanto esses alimentos anti-inflamatórios podem ser poderosos no combate ao câncer e na queima de gordura. Lembre-se, mudanças simples podem transformar sua saúde. Se você achou útil, curta, compartilhe
Comente e não se esqueça de se inscrever para mais dicas de saúde natural. Mantenha-se saudável e empoderado. Cuide da sua saúde.